Boa tarde, minha galera. Nós agora iremos dar início ao estudo da nossa apostila 2, não é, do nosso material. A nossa apostila vai trabalhar com o assunto ecologia, que é um assunto bem interessante e bem importante, na verdade, para o Enem, né? Eu sou Diogo de Souza, professor de Biologia. Vamos nessa, né? Para introduzir a ecologia, nós temos que entender o que significa a palavra ecologia. Em linhas diretas, nós podemos dizer que ecologia significa o estudo da casa. Mas que casa? Não é? Nós temos que compreender a etiologia desta palavra e aprofundar no conhecimento básico da palavra para darmos início ao estudo mais complexo. Não é? O termo ecologia surgiu lá em 1866, trazido pelo zoólogo Ernest Haeckel, onde ele dizia que a ecologia estudava as relações entre os seres vivos e não vivos. Entretanto, Haeckel estava um pouco restrito a termos que incluíam apenas animais. Obviamente que ele teve tem uma grande importância dentro da ecologia, não é? Por quê? Haeckel já falava sobre a luta pela sobrevivência, entre os seres, sobre as relações amigáveis e não amigáveis entre os organismos, não é? E a relação que existia entre organismo e ambiente, não é? Entre o orgânico e o inorgânico. Então, Ernest Haeckel teve sim a sua importância e tem a sua importância dentro da ecologia, não é? Outro estudioso que trouxe uma importante descrição sobre ecologia foi Eugene Odum, o pai da ecologia moderna. Para ele, a ecologia não é apenas um ramo da biologia. A ecologia abrange a biologia e não só aspectos biológicos, mas também aspectos sociais, econômicos, culturais, físico, entre outros. Então, a ecologia é um estudo amplo que inclui também aspectos biológicos, mas vai muito além disso e é muito importante o seu estudo para a sustentabilidade, não é? A preservação e a conservação do nosso planeta. E também nós temos aqui o conceito de Robert Hickley, que ele traz sobre ecologia, que ecologia é a ciência através da qual estudamos os organismos, não é? Como esses organismos interagem entre si e entre o meio natural. E é esse o conceito que nós lembramos ao estudarmos a ecologia. A ecologia é o estudo da relação entre organismos, não é? E entre os organismos, entre seres vivos, não é? Um ser vivo se relacionando com outro e também um ser vivo se relacionando com o meio em que vive. Quando eu falar em relação de um ser vivo com outro ser vivo, eu estou falando em ecobiose, não é? E quando eu... Desculpa, por favor. Quando eu falar na relação entre um ser vivo e o ambiente, eu estou falando em ecobiose. Quando eu falar entre relações de seres vivos, relação de ser vivo com ser vivo, eu estou falando de alelobiose. Então, esse foi o conceito que Robert Hickley trouxe, não é? E é tão importante, e não tão importante, é tão mais importante que os outros, mas é aquele que nós lembramos, não é? No momento em que falamos de ecologia, relação entre os seres vivos e outros seres vivos, e a relação dos seres vivos com o ambiente. Agora nós vamos introduzir ao estudo dos conceitos básicos de ecologia. Se nós observarmos aqui na figura, nós estamos vendo um leão, né? O macho da espécie, a leoa, a fêmea da espécie, e os filhotes, os bebês, não é assim? É importante nós notarmos que esses organismos, esses seres, conseguem sobreviver em ambientes naturais, conseguem
se acasalarem e gerarem descendentes férteis, tá certo? Então, eu estou trazendo aqui um conceito bem básico, bem basal para a ecologia, não é? Que eu tenho a relação, que eu tenho organismos, não é? Que se relacionam, que se cruzam naturalmente, sem indução do homem, não é? E são capazes de gerar prole fértil. Então, quando eu falar nesse conceito, nessa ideia, eu estou falando de espécie, que a gente já viu e a gente já estudou lá na parte de evolução. Então, espécie são organismos, né, que são semelhantes morfologicamente, geneticamente, obviamente embriologicamente, mas que também têm a capacidade de se cruzarem e gerar descendentes férteis. Esse é um conceito básico de ecologia que não podemos esquecer, não é? Conceitos fundamentais. Espécie, grupo de indivíduos que compartilham características morfológicas, embriológicas e genéticas e que possuem a capacidade de, ao se reproduzirem, gerarem descendentes férteis, não é? Aqui nós temos várias espécies, né? Subespécies de cães, não é? Vários cães diferentes em tamanhos. Entretanto, esses organismos têm a capacidade de se cruzar e gerar descendentes férteis. Por esse motivo, não posso dizer que os cães, embora sejam de raças diferentes, são de espécies diferentes, porque o fluxo gênico deles ainda é mantido. Eu posso ter um cão de um porte grande e um cão adulto minúsculo. Eles não têm a capacidade de se cruzar por conta do órgão sexual não ser compatível, né? Entretanto, os genes deles se combinam, né? Se houvesse essa compatibilidade, e geraria descendentes férteis, sim, tá certo? Então, os cães são da mesma espécie, né? Não há uma interrupção aqui de fluxo gênico. Outro conceito importantíssimo na ecologia é a população. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam determinada área durante certo período de tempo. Então, quando eu falo de população, eu estou falando do conjunto de indivíduos que pertencem a uma mesma espécie e que está numa determinada área em um determinado tempo, interagindo. Exemplo, uma população de leões, tá certo? Outra população de zebras, outra população de rinocerontes, desculpa, tá certo? Então, população é conjunto de indivíduos da mesma espécie que se encontram na mesma área em um determinado período de tempo. Tá aqui, bonitinho, a população de elefantes aqui no lago interagindo, tá certo? E aqui a gente pode analisar que eu tenho vários seres de espécies diferentes, né? Eu tenho avestruz, zebras, veados, girafas, não é? Convivendo em uma determinada área em um determinado período de tempo. Vejam bem que população era o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Se eu tivesse apenas avestruz aqui, eu teria uma população. Entretanto, eu tenho mais de uma população aqui. E quando eu tenho mais de uma população interagindo, não é? Interagindo em um determinado ambiente, eu tenho uma comunidade, não é? Então, o que seria comunidade? É o conjunto de diferentes populações que vivem e se relacionam em determinado ambiente. Conjunto de diferentes populações, ou seja, o conjunto de diferentes grupos de organismos de espécies diferentes. Eu vou analisar uma determinada área e lá eu vou ter um grupo de girafas, que é uma população de girafas, um grupo de gnus, outro grupo, não é? De leão, não é? Interagindo naquele ambiente, estabelecendo relações intra e interespecíficas. Então, quando eu tenho um conjunto de diferentes populações se relacionando, eu tenho uma comunidade. E o que seria o biótopo? É o conjunto de todos os fatores abióticos. E vejam bem, quando eu falar em fator biótico, é aquele fator que está ali no meio e que tem vida, não é? Fator biótico. Quando eu falar em fator abiótico, são os fatores que não têm vida. Os fatores físico-químicos, a temperatura, a luminosidade,
o solo, não é? A água. Então, o biótopo é o conjunto de todos os fatores abióticos, ou seja, que não tem vida, os fatores ambientais. E é interessante a gente analisar que esse biótopo regula e até limita a manutenção e o crescimento das populações. Por quê? Obviamente, essas populações, para se estabelecer em determinado ambiente, não é, vai depender, obviamente, das condições ambientais que ali encontramos. A salinidade, a temperatura, não é? O tipo de solo, tudo isso interfere na manutenção e no crescimento das populações. E é interessante a gente saber também, a gente analisar também que o biótopo é o lugar onde a gente encontra a comunidade, certo? O conceito de comunidade e de biótopo aí estabelecido, tá certo? Agora nós vamos analisar ecossistema. O que seria um ecossistema? O ecossistema corresponde às comunidades, não é? Comunidade é grupos de populações em plena interação com fatores bióticos e abióticos. Um lago, por exemplo, eu tenho a luminosidade ali, não é? Temperatura, água, não é? E, obviamente, seres vivos, não é? Crustáceos, peixes, plantas. Então, quando eu tenho a interação dos fatores bióticos, que são os seres vivos com os seres não vivos, eu tenho um ecossistema. Então, o ecossistema é a junção do biótopo e da biocinese. E só para a gente lembrar aqui, que eu esqueci de lembrar, a comunidade também pode ser chamada, não é? Alguns estudiosos preferem chamar de biocenose ou de biota, comunidade biota. São sinônimos. Os ecossistemas não são necessariamente gigantescos. Não preciso analisar o fundo do mar para dizer que é um ecossistema. Não é preciso analisar a savana e dizer que é um ecossistema. Uma árvore caída na floresta, na mata, não é? Vai ter sim um conjunto de seres vivos, embora microscópicos, não é? Interagindo. Então eu tenho aqui um tronco, onde eu tenho aqui fungos, não é? Interagindo com briófitas e, obviamente, outros seres aqui minúsculos que não estão sendo possível de visualizarmos. Então, existem também microecossistemas, ou seja, ecossistemas pequenos, um tronco, por exemplo, a exemplo, né, o tronco de uma árvore, onde tem sim ali a temperatura, não é, a árvore que está morta e os fatores vivos, os fatores bióticos ali interagindo. Aqui eu tenho recifes de corais, né, onde eu tenho peixes interagindo, onde tem uma grande biodiversidade, embora venham sendo degradadas aí ao longo do tempo, onde comporta vários organismos, onde eles interagem e estabelecem relações intra- e interespecíficas, não é, entre si e se relacionam, obviamente, também com o meio. Esse é o conceito de ecossistema, a relação entre o biótopo e a biocenose. E bioma. Se eu analisar essa figura aqui da direita, eu vou enxergar, né? E vou poder identificar que vegetação é essa, né? Onde eu tenho árvores com poucas ou nenhuma folha, não é? Espinhosas, não é? Plantas xerófitas, assim são chamadas, com raízes profundas, adaptadas ao clima quente, não é? Aos longos períodos de estiagem. Aqui eu tenho uma vegetação típica da Caatinga, bioma exclusivo do nosso Brasil, né? Enquanto aqui embaixo eu posso ver um extrato da floresta amazônica, né? Da maior biodiversidade do planeta. Se eu só de analisar a vegetação, eu consigo distinguir, né, esses diferentes biomas, não é? Então, e o que seria um bioma? É uma área que engloba vários ecossistemas. Quando eu junto vários ecossistemas, eu formo um bioma. Entretanto, esse bioma compartilha, né, semelhanças, características semelhantes, que dizem respeito a quê? A vegetação, né, ao clima, à fauna, entre outros aspectos. Né? Então, o bioma é uma área em que engloba ecossistemas
com características semelhantes, conferindo um aspecto visual característico. Entretanto, é importante a gente lembrar que uma espécie que é encontrada em um bioma pode sim ser encontrado em outro bioma, sem nenhum problema. Entretanto, essa espécie, para viver em determinados, em diferentes biomas, tem que estar na verdade, adaptada, Mas pode sim ser encontrada. Quando eu encontro uma espécie apenas, por exemplo, cachorro do mato, é encontrada apenas na Caatinga. Então, o cachorro do mato é uma espécie endêmica da Caatinga, tá certo? Isso é uma espécie natural, embora não seja apenas dali, é uma espécie nativa. E a biosfera? O que seria a biosfera? Quando eu englobo todas as camadas onde possivelmente pode haver vida, Eu tenho a atmosfera, eu tenho a hidrosfera e a litosfera, que é a crosta terrestre, Então, a atmosfera é a camada gasosa, hidrosfera, a camada de água, E a litosfera, a camada sólida da Terra, camada de rochas, E nesses três ambientes, de uma forma bem geral, pode sim haver vida. Quando eu englobo a atmosfera, hidrosfera e litosfera, eu tenho aquilo que eu chamo de biosfera. É o conjunto de todos os ecossistemas, Juntando ali os biomas, E englobando aí atmosfera, hidrosfera e litosfera. Vamos dar uma analisada aqui nessa organização. Na ecologia, se nós estivéssemos estudando a citologia, seria bem importante aqui aprofundarmos, e seria necessário, na verdade, nesses conceitos aqui. Átomo, Tudo começa por átomos. Átomo de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, e assim por diante, que vão se organizar, vão se juntar e formar uma molécula, por exemplo, H2O, a molécula da água, Essas moléculas vão se unir e vão formar organelas. A exemplo de organela, nós temos as mitocôndrias, os cloroplastos, o complexo de Golgi, os ribossomos, Essas organelas se unindo formam a unidade morfofuncional do corpo de um ser vivo, que é a célula. Vai dar forma e funcionalidade ao ser vivo. Essas células, se unindo, formarão tecidos, que são células semelhantes com função, com as mesmas funções, Os tecidos unidos vão formar órgãos, E os órgãos unidos vão formar os sistemas, Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário e por aí vai. Na ecologia, o que é que vai interessar? O que mais vai interessar agora, nesse momento, é o estudo a partir do organismo, E o que seria esse organismo? É um ser com a capacidade de executar o conjunto de reações metabólicas que lhe permitem sobreviver, crescer, se reproduzir. Aqui eu tenho um organismo, é assim? Quando eu junto organismos da mesma espécie, que nós já analisamos o conceito anteriormente, nós temos uma população. O conjunto de populações, eu tenho uma comunidade, Aqui eu tenho uma população de guarais, aqui lebres, árvores, serpentes. Então, o conjunto de populações vão formar uma comunidade, E um conjunto de comunidades. E a comunidade, na verdade, interagindo com os fatores abióticos, com o biótico, eu formo o ecossistema, E todos os ecossistemas unidos vai formar a biosfera. Agora, vamos analisar aqui esta imagem. Nós estamos vendo aqui um lobo-guará, bem comum aqui do Brasil, que vive, que se estabelece em campos abertos. É bem comum encontrar guarais em campos abertos. E os hábitos deles, de caça, por exemplo, são bem noturnos. Eles aproveitam a noite para descansar.
Então, o lugar que eu encontro esse guará, que são os campos abertos, eu chamo de habitat, certo? O local onde eu encontro a espécie. Eu estou falando de espécie, não comunidade. É o habitat. O que esse guará faz? Ele é onívoro, ele come vegetais, sim, e também come pequenos animais, aves, por exemplo, né? Ele tem hábitos solitários, o guará não costuma caçar, né? Não costuma andar em bandos, não é agressivo e descansa durante o dia, né? Aproveita o dia para descansar e caçar à noite. O papel que o guará desempenha na natureza eu chamo de nicho ecológico, certo? A função, a profissão, digamos assim, alguns autores, alguns ecólogos preferem chamar a profissão. Mas o interessante que a gente saiba aqui é que o papel desempenhado pelos animais, né, não só pelo guará, na natureza, é chamado de nicho ecológico, certo? Enquanto o ambiente, o endereço que eu encontro esse guará, é chamado de habitat. Certo, 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 né? Vamos analisar agora. Deixa eu tomar aqui um gole de água. Algumas espécies. Que eu tenho aqui o caramujo gigante africano. Vejam só. Tenho aqui o javali. Eu tenho arrantouro, eucaliptus e o mexilhão dourado. Todas essas espécies aqui que nós estamos observando existem hoje no Brasil, certo? Existem hoje no nosso país. Entretanto, elas não são nativas do Brasil. Elas foram introduzidas em nosso país, né, por ação antrópica, ou seja, por ação do homem. O caramujo africano gigante foi trazido para ser utilizado na culinária, entretanto, não deu certo, sendo este, né, descartado de forma incorreta no meio ambiente. Hoje ele se reproduz de uma forma muito acelerada, compete com as espécies nativas e causa desequilíbrio ecológico. Né? A rantouro, da mesma forma, foi trazida dos Estados Unidos, não é? Só que aqui o trabalho com ela não deu tão certo, foi liberada na natureza e hoje está aí, é um grande consumidor, come de tudo, o que possibilita aí uma grande adaptação ao meio. O javali também foi trazido da África e foi introduzido aqui e liberta a natureza. O mexilhão dourado, ele é introduzido, na verdade, de um continente para outro através dos lastros dos navios, né? E causa prejuízos, por exemplo, entupimentos. E aqui eu tenho um vegetal para diferenciar, né? O eucalipto. O eucalipto não é uma árvore nativa daqui, não é? Quando eu tiro uma floresta que tem uma biodiversidade ali, não é? Que tem uma grande variedade de vegetais, de micro-organismos, de animais, e coloco apenas eucalipto, não vai ter ali a moradia daquelas espécies. Não vai ter ali aqueles vegetais com aquela grande biodiversidade, com aquela grande importância. Porque o eucalipto libera substâncias que impedem o crescimento de outros vegetais. Né? E essa é uma relação ecológica que nós iremos estudar mais à frente, chamada de amensalismo. Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Todas essas espécies aqui foram introduzidas em nosso país, né? Não eram nativas e, por isso, né, causam esses transtornos, causam esses prejuízos. Né? Essas espécies são chamadas de espécies exóticas. Mas atentem aqui para uma coisa que é bem interessante, que para ser exótica não é preciso ser trazida de um continente, ser levada de um país, desculpa, a outro. Pode ser dentro do nosso país mesmo. Uma espécie que vivia em um estado, em um bioma, que foi introduzida em outro. Né? De uma forma inconsciente, né? Causando aí os prejuízos. Então, espécie, resumindo, espécie exótica é aquela espécie que não é nativa dali, que foi introduzida. E principalmente ela é introduzida por ação antrópica. Vamos agora aos conceitos. Continuar aqui o conceito de espécie, né? Alguns conceitos de espécie, de nicho e de habitat que a gente já viu.
O habitat é o termo utilizado para definir o local onde o organismo, onde a espécie vive, né? E é importante aqui a gente atentar para dois conceitos importantíssimos dentro da ecologia: a preservação e a conservação. Nós teremos aulas mais à frente sobre isso e iremos aprofundar de uma forma bem mais complexa. Mas de uma forma simples aqui, nós vamos ter em mente o que seria preservação, o que seria preservar. Eu não posso, uma área de preservação, eu não posso mexer de forma alguma. Eu não posso interferir ali, eu não posso adentrar ali, não é? De forma alguma. Já a conservação, não é? A conservação eu posso se mexer, entretanto, de forma controlada, de forma sustentável, tá certo? Eu posso tirar uma árvore? Posso sim, mas tenho que replantar, não é? Eu posso pescar? Posso sim, no período correto, no período estabelecido. Preservação não mexo de forma alguma, conservação mexo de forma controlada, sustentável. Eu já falei o que é espécie exótica, não é uma espécie que foi introduzida em um ambiente que não era o seu ambiente natural. Uma espécie invasora. O que seria uma espécie invasora? É aquela espécie exótica que causa, na verdade, a morte das espécies nativas, né? Causa o desaparecimento das espécies que viviam ali naquele local. Então, se eu tenho uma espécie que foi introduzida ali e que passou a competir com outras espécies, causando a extinção, não é, daquela espécie que era nativa daquele ambiente, eu chamo uma espécie invasora. Ela é exótica porque foi trazida e é invasora porque causou aí a extinção de uma espécie que era nativa, natural dali, tá certo? Espécie nativa é aquela que está no seu ambiente típico, no seu ambiente natural, e a espécie endêmica é uma espécie que eu só encontro naquele determinado ambiente. Por exemplo, eu falei o cachorro do mato que só é encontrado na Caatinga, outra espécie que só é encontrada, por exemplo, no Pantanal. Isso é uma espécie endêmica, aquela espécie que só é encontrada em determinado ambiente, é exclusiva dali. Certo, certo, não é? E o conceito de nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha, é a tarefa, a profissão, né? O que o organismo faz no meio em que vive, não é? O nicho ecológico compreende todo o conjunto de relações manifestadas dos seres com o ambiente, bem como as condições e recursos que permitem a sobrevivência desses seres vivos no ambiente. É interessante a gente analisar, não é, que existem organismos que vivem no mesmo habitat, entretanto, com nichos ecológicos diferentes. Se eu estou vivendo no mesmo habitat, mas eu estou desempenhando tarefas diferentes, eu consumo alimentos diferentes, não vai ter tanta competição assim, ou não vai ter nenhuma competição, né? Então é bem interessante isso que a gente vai ver mais à frente. Vejam bem aqui, aqui eu tenho 2 tubos de ensaio, né? E nesse tubo, nesse experimento 1, na verdade, eu estou utilizando 2 protozoários, protozoário A e protozoário B. Esses 2 protozoários têm o mesmo, foram colocados no mesmo habitat, né, que nesse caso aqui é o tubo de ensaio, e além de estar no mesmo habitat, eles estão desempenhando o mesmo nicho ecológico, as mesmas necessidades, as mesmas tarefas, não é? E o que é que vai acontecer aqui? Uma das 2 espécies vai sofrer uma diminuição até que seja extinta, não é, desse ambiente. Por quê? Vai esgotar os recursos suficientes para a vida das 2 espécies ali naquele ambiente. Tá certo? A esse princípio, eu dou o nome de princípio de Gauss, não é? Ou princípio da exclusão competitiva. Não é? Agora observem aqui do lado direito que eu tenho outro tubo de ensaio, onde eu coloquei 2 protozoários, protozoário A e protozoário C. Não é? O protozoário A vive em suspensão à cultura, né? Ao líquido que está aqui, vive em suspensão, diferente do protozoário C, que ocupa a parede do tubo. Notem que eles estão no mesmo habitat, entretanto, não competem por nicho.
Então aqui eu não vou ter uma diminuição da espécie C, não é? Nem uma diminuição da espécie A. Por quê? Embora eles estejam no mesmo habitat, estabelecem nicho ecológico diferente, certo? Quando eles estabelecem o mesmo nicho ecológico, uma espécie vai ser desfavorecida, que nesse caso aqui do experimento 1 foi a espécie B. Foi desfavorecida porque competiu pelo mesmo nicho ecológico, certo? Princípio de Gauss. Vamos ler aqui o princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss, refere-se àquelas espécies que possuem nichos ecológicos totalmente sobrepostos. Os seres envolvidos vivem no mesmo local e de forma muito similar. O que é que vai acontecer com essas espécies que vivem ali naquele mesmo ambiente desempenhando as mesmas funções? Ou acontece a extinção da espécie, a depender do ambiente, ou a migração de uma das espécies, ou a mudança de nicho ecológico de uma ou de ambas espécies. Por quê? Resumindo, não vai dar para continuar toda essa confusão, não vai dar para continuar vivendo no mesmo ambiente e precisando e necessitando para sobreviver dos mesmos recursos, dos mesmos hábitos, do mesmo nicho ecológico. Certo? Vamos analisar aqui rapidinho. Exemplo 1, sobre o princípio de Gauss ainda. No exemplo 1, eu tenho uma sobreposição de nicho ecológico, de A e B. É interessante nós notarmos que tem uma sobreposição de nicho ecológico, entretanto é parcial, não é totalmente, uma sobreposição. Então, se eu separasse aqui A de B, eu teria o crescimento de A normalmente e o crescimento de B, que deveria ser B, normalmente, tá certo? Atentem a isso. A, separadamente, em um habitat só ele, sem o B, nesse caso, ele iria crescer, de uma forma bem assim, bem sustentável, O B também, se fosse separado, iria crescer da mesma forma. Agora, atentem, o nicho ecológico dele não é totalmente igual. Então, mesmo que eu coloque no mesmo habitat, ele ainda, o A continua a crescer e o B continua a crescer, embora tenhamos aqui uma diferença. Mas não vai ter um declínio muito grande de uma das espécies, Porque o nicho ecológico aqui não é totalmente igual, É parcialmente sobreposto. Agora aqui no exemplo 2, eu tenho a espécie A e a espécie C. Se eu separar a espécie A da espécie C, elas vão crescer normalmente. A A cresce, A população de A cresce e a população de C cresce. Entretanto, observem que A e C possuem o mesmo nicho ecológico. E uma vez que eu coloco no mesmo ambiente, no mesmo habitat, A e C, uma das espécies vai ser favorecida, enquanto a outra espécie vai ter prejuízo, que nesse caso foi C. O A continuou a crescer, se deu melhor, e o C foi desfavorecido. Isto é o princípio de Gauss, Uma das espécies, se tem o mesmo nicho ecológico, uma vai ser sim desfavorecida, que nesse caso aqui foi C, certo? E agora, nós vamos atentar aqui para essas imagens, Nesse lado aqui esquerdo, eu tenho a mata dos cocais. A mata dos cocais é uma área de transição, entre a Caatinga e a Amazônia. Então, como é que um bioma acaba? É do nada? Não, vai ter que ter uma área de transição ligando um bioma a outro bioma. E essa área de intersecção entre um bioma e outro, essa área de transição, eu chamo de ecótono. O que é ecótono? É a área de transição entre um bioma e outro. Entre a Caatinga e a floresta amazônica, eu tenho a mata dos cocais. Entre os rios, e o oceano, eu tenho o mangue, que tem uma grande biodiversidade. Entre o sertão
Entre o sertão e a zona da mata, eu tenho o agreste. Então, são áreas de transição, não é? Entre um bioma e outro. Áreas de transição entre um bioma e outro, eu dou o nome de ecótono, ou ecótone. Também pode vir assim nas questões. É interessante a gente atentar para uma questão. Vejam só, esses ecótonos geralmente têm uma grande biodiversidade. Por que tem uma grande biodiversidade? Por exemplo, se eu pegar aqui o mangue como exemplo. O mangue recebe espécies que vêm do mar e recebe espécies que vêm dos rios. Né? Ali se encontram. Até existem peixes que só se reproduzem no mangue. Né? Peixes do mar, por exemplo, que só se reproduzem no mangue. Né? Então tem uma espécie ali que veio de um ambiente e veio de outro ambiente. Isso, e além de ter espécies que só vivem no mangue, não é? Que só vivem nesse ecótono. Isso gera uma grande biodiversidade. Entretanto, eu tenho uma grande biodiversidade, mas eu tenho uma pouca biomassa. Por que eu tenho pouca biomassa? Porque as condições aqui são bem alteradas para sobreviver, né? Os animais têm que estarem bem adaptados para sobreviver a essas características próprias que existem aqui nessa área de transição. Não é? Então, um animal que veio do mar e um animal que veio do rio tem que passar por esse processo adaptativo para conseguir viver nesse ambiente que tem suas características próprias. Entretanto, ele recebe organismo que vem do mar, recebe organismo que vem do rio e gera aqui uma grande biodiversidade, né? Infelizmente nós vemos, né? Nós analisamos que vem sendo bem degradada ao longo dos anos, certo? Ecótono é uma área de intersecção ou transição entre dois ecossistemas, né? O ecótono vai ligar dois ecossistemas vizinhos, né? Por exemplo, o ecótono na Mata dos Cocais, como eu falei, é a transição entre floresta amazônica e a caatinga. Em geral, apresenta grande diversidade biológica, não é? Porque recebem organismos dos dois, né, extremos e também tem os organismos ali que vivem, que são típicos daquele ambiente. Né? Tendem a apresentar pouca biomassa por conta das condições peculiares, né, das características próprias daquele ambiente. Né? E a exemplo, como a gente já falou, de ecótono do Brasil, a gente tem Mata dos Cocais, o mangue e o agreste. E agora vamos respirar 2 segundinhos, né? E vamos resolver questões. Deixa eu tomar aqui um gole de água. Bora lá ver como os vestibulares, né, o Enem, cobra esses conceitos básicos, que é bem interessante, que é bem importante, né? E a ecologia cai demais no Enem, nos vestibulares, né? E devemos dominar. Se nós não dominarmos esses conceitos, vai ficar mais difícil, obviamente, quando chegarmos no nível mais complexo. Bora lá ver como foi cobrado aqui nessas questões, certo? Vejam só, nos textos sobre mascotes do Rio 2016, Vinícius e Tom, né, podemos identificar o glossário ecológico. Vinícius, sou o mascote dos Jogos Olímpicos, uma mistura animal de todos os bichos brasileiros. Habilidades de vários animais. Agilidade dos felinos, gingado dos macacos e a leveza dos pássaros. Isso é o que Vinícius faz, né? E Tom, mascote dos Jogos Paralímpicos. Uma criatura mágica, mistura de todas as plantas das florestas brasileiras. Reúno a mais incrível e sensacional de nossa flora. Um ser mágico que reúne as folhagens tropicais. As plantas estão sempre em movimento em direção ao sol. Minhas sonecas rolam em uma Vitória Régia, no meio de um lago refrescante. Assim como já aproveito para fazer fotossíntese. Quanto ao termo ecológico,
destacado no texto acima, pode-se afirmar que trata-se de quê? Então vejam aqui o que está destacado: agilidade dos felinos, gingado dos macacos e leveza dos pássaros. Né? Então, esses conceitos, essas expressões aqui, são papéis desempenhados por esses animais, né, no meio que vivem. Aí ficou fácil. Nessa parte aqui que fala de tom, as plantas estão sempre em movimento em direção ao sol. É o que a planta está realizando. E fazem também a fotossíntese. Obviamente, a fotossíntese é um dos processos vitais, né, para a existência e para a manutenção da cadeia alimentar. Né? Então, quanto ao termo ecológico destacado nos textos acima, pode-se afirmar que trata-se de comunidade, agilidade dos felinos, gingado dos macacos. Isso é comunidade. Plantas que estão sempre em movimento em direção ao solo. O que seria comunidade? É o conjunto de populações. Né? E aqui eu não estou destacando o conjunto de populações. Né? Então não é a letra A. A letra B, nicho ecológico. Quando eu falar em agilidade, o gingado, a leveza, não é? O que a planta faz, eu estou falando sim o papel que ela desempenha na natureza. Então, eu estou falando de nicho ecológico, não é? Então, aqui a tarefa, o papel, a profissão do organismo no seio em que vive. Então, aqui o gabarito seria a letra B, não é? Por que não é letra C? Porque bioma aí engloba vários ecossistemas e aqui não tem nada a ver com vários ecossistemas. E tem até, não é? Mas não aqui dessa forma, como traz, né? O bioma engloba vários ecossistemas, né? Com características semelhantes. Não é isso aqui que traz esses termos destacados. E a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Também aqui não traz, por exemplo, aqui planta não traz destacando que são da mesma espécie, tá certo? Então aqui, nicho ecológico, a tarefa que o organismo desempenha. Vamos a mais uma questão agora da UPE. Vejam só, um grupo de estudantes do ensino médio realizou uma pesquisa para fins de trabalho escolar e encontrou a seguinte afirmação em um dos seus livros de biologia. Atentem aqui para o que está destacado. Houve intercâmbio de matéria e energia entre os organismos e o meio abiótico. Né? E o biótopo. Houve intercâmbio de matéria. Eu preciso, por exemplo, numa cadeia alimentar, a planta vai fazer a fotossíntese, vai necessitar de água, sais, né? Vai necessitar da luminosidade, né? E vai haver, a partir daquele ser produtor que é a planta, um fluxo de energia. Né? Por exemplo, em uma floresta, por exemplo, em um lago, né? Onde os seres estão interagindo entre si e entre o meio. Né? Os seres vivos estão interagindo com o meio abiótico, né? Com o meio que não tem vida, com a temperatura, com a luminosidade. Certo? Então, isso é o conceito que o livro de biologia traz. Houve intercâmbio de matéria e energia entre os organismos e o meio abiótico. Partiram para uma discussão em grupo, buscando a melhor definição e chegaram à conclusão de que esse é um conceito que define. Vamos começar da letra E. População. O que seria população? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma determinada área em um determinado período de tempo. E não é isso que está dizendo aqui. Ó. Entre organismo, que garante que é da mesma espécie, né? Então não é, não pode ser. O que é biótipo? É o conjunto de características físicas, químicas, né? Que se estabelece no meio, temperatura, luminosidade, e também não é. Aqui não só tenho características físico-químicas, né? Eu tenho também aqui, ó, energia entre organismos, seres vivos. Então não é, né? Letra C, a biosfera engloba tudo, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, né? Não é isso que traz aqui. A comunidade. Comunidade é o agrupamento, né, de várias populações, ou de populações diferentes, melhor dizendo, né, em uma determinada área geográfica, em um determinado período de tempo. Também não é comunidade. Aqui houve intercâmbio de matéria e energia entre organismos e o meio abiótico. Não é esse o conceito de comunidade.
ecossistema, né? É a relação entre os seres vivos e os seres não vivos. É a interação, é a plena interação entre fatores bióticos, né? Entre fatores que têm vida e fatores que não têm vida, tá certo? Isso é o ecossistema. Quando eu falo em ecossistema, eu falo na união da biocenose, que é a comunidade, né? Onde eu tenho ali os seres vivos, mais o biótipo, né? Que é as características daquele ambiente, as características ambientais. Então a questão aqui traz o conceito referente relacionado a ecossistema, certo? Letra A. Vamos agora a uma questão bem quente, uma questão bem bacana do Enem. Se eu não me engano, foi do Enem 2013 ou foi 2012? Foi 2012. Vamos analisar como o Enem cobrou, não é? Essa questão sobre o conceito fundamental de ecologia. Se você não tivesse preparado e bem preparado, poderia errar essa questão e aí ter um prejuízo, né? Bora lá, Enem. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm território grande e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. O macho ali tem várias fêmeas ali em seu território, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar, certo? O macho ali está no seu ambiente, tem várias fêmeas ali disponíveis para ele, né? Vejam a ideia. Vejam a ideia que a questão trouxe, né? Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. E agora? É o habitat, eu estou falando do lugar, eu estou dando foco aqui no lugar que o tamanduá vive. Não, não é isso. Eu estou falando dos hábitos, né? Como ele se estabelece. Né? O foco aqui é nisso. Né? Eu estou falando do biótipo. O biótipo é o conjunto de características. Né? É o conjunto de fatores abióticos, que não tem vida. Não estou falando disso aqui na questão. Né? Eu estou falando em nível trófico. Nível trófico nós vamos estudar nas próximas aulas, né? Quando nós tratarmos de cadeias e teias alimentares. Né? A posição do organismo. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, né? Não estou falando disso aqui no enunciado, né? Eu estou falando de nicho ecológico. O que é nicho ecológico? O papel que o organismo desempenha. O tamanduá tem hábito noturno, né? Vive repousando. Só da cria de a cria dele é apenas um filhote, não é? Vive nos cipós. Eu estou falando do papel, da tarefa, não é? Dos hábitos que eles desenvolvem no meio ambiente, né? Tem várias fêmeas à disposição. Então, aqui a letra certa é a letra D. O potencial biótico também não. Aqui o potencial de crescimento não é isso que é citado aqui nas questões. Tá certo? Então, aqui letra D. Nós iremos estudar nível trófico, né, e potencial biótico nas aulas seguintes. Certo? Aqui, letra D. Falou do nicho ecológico do tamanduá. Quarta questão. Qual das categorias ecológicas abaixo citadas é constituída por indivíduos da mesma espécie? A essa altura do campeonato, nós já sabemos com certeza qual é o gabarito. Vejam só, comunidade é o conjunto de várias populações e populações é o conjunto de várias espécies. Uma comunidade é um conjunto de populações de zebras, né, de elefantes, de gnus. Né? Isso é uma comunidade vivendo ali e se relacionando em uma determinada área. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem ali em uma área geográfica em determinado período de tempo. Letra B. Ecossistema, nós já falamos demais, né? Relação entre seres, né? A plena interação entre fatores bióticos e abióticos
né? Nesse ecossistema pode ter seres de espécies, e tem, na verdade, de espécies diferentes. Então aqui não está de acordo aqui. Consumidores que nós iremos estudar também mais à frente, não é? Os seres heterótrofos também não é. Os consumidores não necessariamente, obviamente, são da mesma espécie. E bioma, nós vimos aí já o conceito de bioma, não é apenas, não está ali no bioma indivíduos da mesma espécie, né? Então aqui a letra, o gabarito, letra B, não é isso? População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em determinada área em determinado período de tempo. E agora nós vamos à última questão, né, para terminarmos, né, sobre ecologia. Vejamos bem, de acordo com alguns conceitos ecológicos, uma cidade como São José do Rio Preto e uma reserva ecológica são ecossistemas. A questão afirmou aqui que uma cidade qualquer, como São José do Rio Preto, e uma reserva ecológica são ecossistemas. Não é? Esta afirmação, primeiro, nós temos que analisar, é verdadeira ou é mentirosa? Não é? Uma cidade eu posso considerar um ecossistema, sim ou não? Uma cidade eu tenho comunidades estabelecidas ali vivendo e se relacionando com fatores abióticos? Sim, obviamente, né? Em uma cidade eu não só tenho indivíduos de uma espécie, digamos assim, obviamente. E na reserva ecológica da mesma forma. Eu tenho ali a interferência de fatores abióticos, fatores que não têm vida, né? E a relação ali de fatores vivos, de fatores abióticos, de organismos, né? Não só animais, não só vegetais, mas também micro-organismos, tá certo? E outros seres. Então aqui o conceito está correto, né? Esta afirmação é correta ou incorreta? É correta e por quê? Vamos analisar, né? Primeiro, a letra A está dizendo que é incorreta. Já dá para retirar, mas vamos ver por que é incorreta. Incorreta porque na cidade existem muitos seres vivos que não interagem com parte do ambiente que vive. Que não interagem com a parte não viva do ambiente. Tem vários seres vivos na cidade que não interagem com os fatores abióticos. E isso não é verdade. Não é? E a questão está correta. A letra A não está de acordo. Letra B, incorreta, porque a reserva ecológica é um ambiente natural, onde alguns seres vivos interagem com a parte não viva do ambiente. Incorreta? Não, seria correta aqui, porque a reserva ecológica é um ambiente natural, onde alguns seres vivos interagem com a parte não viva. São todos os seres vivos que interagem com a parte não viva, não é? Que depende da parte não viva para viverem ali, para se estabelecerem, para procriar e assim para se alimentar e tudo mais, né? E aqui seria correto. Letra C, incorreta, porque a reserva ecológica é um ambiente artificial. Natural seria onde há seres vivos que foram introduzidos, precisa ter seres vivos introduzidos para interagir com a parte não viva do ambiente. Não, essa questão aqui está incorreta, totalmente incorreta, né? Letra D, correta, porque nos dois locais existe uma população de seres vivos. Numa cidade tem uma população de seres vivos, interagindo com a parte não viva do ambiente. Seria assim ou não? É correto, pode ser letra D. Vamos ler a letra E, né? Para ver se está mais completa. Letra E, correta, porque nos dois locais, na cidade, né, e na reserva ecológica, existe uma comunidade, né? Uma comunidade, a junção de várias populações de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente, com o biótico, né? Com a parte abiótica, tá certo? Então a letra E aqui não seria correta, tá certo? Porque nos dois locais, uma população, por esse fato aqui de ter só uma população, está errado, né? Porque não é só uma população que está interagindo. Letra E está mais completa, correta, porque nos dois locais existe comunidade, né, de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Então é sim um ecossistema. Certo? Por hoje é só. Nos vemos no próximo encontro. Bons estudos!